A dor ou o descontrole emocional sob os quais tu te deixas fascinar residem no apego que tu tens ao seu medo, às suas dúvidas e sua autoaversão. Não há nada que te atrase mais do que a segurança distorcida à dor que lhe é familiar. Pobre do homem que tem olhos e não vê, que tem ouvido e não ouve. Triste destino terá o homem que vê o mal no bem e o bem no mal. Eis a raiz do modo de operação das sombras. Laroeixo. Estão pronto para uma palestra hoje? Canalização. A canalização. O acoplamento áurico está um pouco forte. Talvez ele fique mais forte com o tempo, ou talvez ele fique assim, ou vá diminuindo conforme a palestra vá acontecendo. Como estão todos vocês? O tema do vídeo de hoje é vampirismo energético. Esse assunto é bem amplo, podemos falar sobre N situações, mas hoje nós vamos especificar certas situações que acontecem, principalmente no que diz respeito a casais e crianças, que envolvem vampirismo energético. Como vocês sabem, o planeta Terra existem hoje muitos encarnados e desencarnados que são vampiros astrais, que são vampiros energéticos, que se alimentam das energias das emoções das suas vítimas. Essa manipulação geralmente nem sempre ela é direta, às vezes é um pouco mais velada, tanto que a pessoa que é vítima desse tipo de obsessão, de vampirismo, demora às vezes um tempo para saber. Quantas pessoas aí não vivem casamentos de 20, 30, às vezes 40 anos para depois perceber que a outra pessoa que estava ao seu lado, dormindo ao seu lado, sempre foi um vampiro, sempre procurou a vampirizar ou o vampirizar. Essa palestra não está falando de uma pessoa ou outra, de homem ou mulher, está falando de todos. Porque todos, independente de sexo, raça, etnia, religião, etc., podem ser sim um vampiro reencarnado. Pessoas que no astral estavam vampirizando, às vezes já tinham a forma perispiritual de um verdadeiro monstro, porque o vampiro astral ele tem uma aparência um tanto assustadora para vocês. Então, a gente geralmente no astral pega esses espíritos, coloca em determinados tratamentos, que nós iremos falar mais pro fim desse vídeo, faz uma modelagem perispiritual e coloca ele para encarnar num útero materno, porque o útero materno, tanto o extrafísico perispiritual como o físico, ele é um regenerador de formas, tá legal? Então, esta é uma canalização, o menino não estudou, não leu isso em livros, mas nós iremos trazer. Por que que nós iremos trazer? Porque nós sabemos que muitos de vocês estão passando por isso, já foram vítimas disso, ou ainda serão. Ou pior, estão fazendo isso. Então, é importante que a gente fale sobre isso, porque existe uma diferença muito grande entre aquela pessoa que está buscando agir na luz, mas ainda não tem a força do guerreiro. O que é a força do guerreiro? É a força para saber lidar com um vampiro energético ou vampira energético. Porque essas pessoas são destras, ardilosas e geralmente também estão fascinadas. Fascinadas, sim. O espírito fascinador, ele é extremamente destro, ardiloso e profundamente hipócrita. Ele geralmente se utiliza, prestem atenção no que eu vou dizer, ele geralmente se utiliza de vampiros encarnados, porque fica mais fácil. Vamos ver algumas características psicológicas de vampiros encarnados.
Vitimismo exacerbado, uma pessoa que acredita que é ela contra o mundo, que o mundo está errado e ela está certa, ou pior, ela é uma coitada, ou ele é um coitado. Não suportar ser contradito. Ninguém pode contradizer as suas ideias, as suas narrativas internas. O vampiro energético, o vampiro encarnado e desencarnado, ele é capaz de criar uma narrativa interna na sua mente e acreditar que isso é verdade. Muitos vampiros encarnados têm o diagnóstico de mitomania, são mitomaníacos, criam narrativas na sua mente, acreditam piamente nessa narrativa e se afastam de todos aqueles que tentam mostrar para ele o caminho do bom senso e da razão. E esse afastamento ele é feito com o auxílio de um espírito fascinador. Porque se vocês observarem o que nós vamos falar hoje no vídeo, terminem esse vídeo e abram o livro dos médiuns na parte da fascinação. Vocês verão que muitos vampiros encarnados são orientados, dirigidos, manipulados como marionetes por fascinadores, espíritos fascinadores. Então, esses espíritos são muito inteligentes. Agora vocês imaginem só a situação. Imaginem que existe um iluminado ou uma iluminada encarnada pronta para fazer uma obra grande, uma obra de Deus, para falar ou para psicografar, ou às vezes não na mediunidade, às vezes na arquitetura ou no direito, né? Um advogado ou advogada que vai atuar pela causa dos direitos humanos, ou vai atuar pelas crianças, ou vai atuar em litígios complicados, ou vai trabalhar vai ser um grande professor numa escola ajudando crianças. Imagina que esse iluminado encarnado, ele se envolve com uma pessoa, um homem ou uma mulher, vampiro energético. Quando isso acontece, prestem atenção no que eu vou falar. Quando isso acontece, existem organizações do astral inferior que são especialistas nesse tipo de fascinação. Eles já detectam esse iluminado desde a hora que ele está no berço e o acompanham silenciosamente, para que quando ele comece a fazer a obra, se ele estiver tendo relação, ou já tem alguém na família dele que é assim, ou dela, ou um relacionamento, eles vão entrar na mente do vampiro. Porque é fácil. O vampiro astral, ele já acredita que o mundo está contra ele. Ele não confia em ninguém. Ele se vitimiza o tempo todo. Ele cria narrativas loucas da cabeça dele, achando que ele está certo e o mundo está errado. E por mais que você fale A, ele entende B, entende C, e ele manipula as emoções. Ele precisa estar no controle. É sempre uma disputa de ego. Nunca tem harmonia, nunca tem fraternidade. É sempre tiro, porrada e bomba. Alguns são agressivos, outros são só passivo-agressivos, outros são extremamente melancólicos. Isso varia. Mas perceba como, por essas características psicológicas, o próprio vampiro astral, ele já faz metade do caminho. Ele já anda metade do caminho do que um espírito fascinador teria de fazer. O espírito fascinador teria muito mais trabalho com uma pessoa que busca a razão, que busca o bom senso, que tem humildade. Porque geralmente, um vampiro energético, ele não tem humildade. Ele quer vencer na força, no braço, na corda. E ele precisa criar narrativas internas, onde geralmente esse iluminado ou essa iluminada será o vilão dessa narrativa interna. Inclusive, tem até memes por aí de alguns psicólogos que o menino já viu, e eu tô pegando do arcabouço mental dele, que psicólogos e psicólogas dizem, olha, aceite ser o vilão na história de alguém para que a narrativa interna desta pessoa faça sentido. O que é isso? Isso é uma forma de combater sabiamente um vampiro energético. E os espíritos fascinadores, eles adoram quando isso acontece, porque eles conseguem destruir muitos coelhos com uma cajadada só. A pessoa visada, ou seja, o vampiro energético, também vai ser destruído pelo fascinador, porque o vampiro energético ele está prejudicando os outros, mas também prejudica a si, porque ele não evolui, ele não cresce, ele não se desenvolve, ele fica se auto-sabotando dentro dos seus processos internos. Todas as pessoas que tentam ajudar ele, o que ele faz? Ele se volta contra elas, se volta contra.
Então, por mais que o parceiro tente falar, a parceira tente falar, a mãe, o tio, o cachorro, o vizinho, periquito, o papagaio, eles serão sempre os errados. Eles serão sempre vistos como os alucinados. O certo é sempre o vampiro. E ele vai manipulando as pessoas emocionalmente, porque geralmente as pessoas que estão buscando o caminho da luz, elas não querem conflito. Elas querem harmonia, elas querem ficar bem, elas se preocupam com os sentimentos alheios. Geralmente a pessoa, o iluminado ou a iluminada, é um empata. Então fica fácil para o vampiro, porque ele consegue ganhar na força, porque o outro não quer brigar. Então o outro fica preocupado, a vítima fica preocupada com o que o vampiro vai pensar, falar ou fazer, ele não quer prejudicar. E isso é muito triste. Já viram aquela relação? Vou dar um exemplo do homem com a mulher, que o homem ele é abusador, assediador, violento, e a mulher fala: "Meu Deus, é melhor eu ficar quieta aqui, porque por enquanto eu só tomei um tapa na cara. Se eu deixar ele bravo, pode ser que ele me dê uma facada ou pior." Entendem? Mas isso é um nível extremo da vampirização, da fascinação e da obsessão. Existem outros níveis mais ardilosos, tanto que tem casamentos que duram aí 10, 15, 20 anos e a pessoa depois que ela percebe que ela estava do lado de uma pessoa totalmente vampira. E para desfazer isso, leva tempo. Então esse vídeo, ele é um alerta e ele é um estudo sobre a psicologia dos vampiros energéticos. Veja, se você está encarnado na Terra, muito provavelmente, e eu sinto em lhe dizer, muito provavelmente você tem desafetos do passado. Tem pessoas, espíritos desencarnados que não gostam de você. Por alguma coisa que você fez a eles no passado, eles estão ainda aí querendo se vingar, querendo acerto de contas, alguma coisa aconteceu. Isso em mais de 90% dos casos, tá legal? Então, muito bem. Então, o que que acontece? Vamos supor que a pessoa está encarnada e ela seja um vampiro energético. Tenha todas essas características psicológicas que eu falei. Sempre se vitimiza, se auto-sabota. Quando aparece uma oportunidade de crescimento, ela sabota essa oportunidade. E às vezes faz isso de maneira inconsciente. Né? São traumas profundos. Traumas profundos. Né? Nós não estamos aqui querendo apontar o dedo e julgar ninguém. Podemos considerar, vamos colocar assim, numa visão sistêmica, como dizem os terapeutas holísticos, vítimas de outras vítimas. Mas não deixam de ser vampiros porque se alimentam das emoções. O vampiro energético quer a sua reação. Ele quer que você responda, ele quer que você fale, ele quer que você grite, ele quer ver você perder a cabeça. Qual é a sua grande arma? Muitas das vezes, o silêncio. Não reação. Não reação. Porque aí ele não tem o que ele deseja. E aí ele vai cada vez mais perdendo a cabeça, ou ela vai perdendo a cabeça, e é preciso que a pessoa que está sendo vítima disso tenha calma e trabalhe o medo. É por isso que a gente sempre fala, existe a diferença entre o espírito que está na luz, mas é bom, e o espírito que está na luz, mas é bonzinho. O bonzinho tem medo. O bonzinho tem medo. Tem medo do vampiro energético. E não tem problema se você está escutando esse vídeo, está se identificando, já passou por isso e teve medo. O problema não é ter medo. O problema é não vencer esse medo. Lembram-se o que está dizendo no livro de Allan Kardec. Os maus são audaciosos e os bons, tímidos. Isso é uma forma de ser tímido. Isso é uma forma de ser fraco. Ser bonzinho. Não. Peguemos o exemplo de Jesus. Jesus, quando ele precisava, ele falava grosso. Jesus não abaixava a cabeça para esse tipo de pessoa. Quando Jesus confrontou um demônio no corpo de uma pessoa, o que que ele disse? Ele abaixou a cabeça? Ele ficou com medo? Ele disse: saia já! Saia já! Austeridade. Austeridade. Equilíbrio. Força. E é isso que os servos da luz precisam ter. Ele não ficou querendo debater, ele não ficou esperando o demônio falar alguma coisa para ele ter uma reação. Ele disse: saia já. Só que ele tinha autoridade. Certo? E quando ele estava na frente de Pôncio Pilatos?
Pôncio dizia. Você não vê as acusações que são feitas contra você? Você não vai falar nada? Ou seja, você não vai reagir? Você não vai trazer a contenda? Você não vai nos dar uma emoção? Porque a gente quer isso, nós queremos absorver isso de você, Jesus. Nós queremos a sua reação, reaja. O que Jesus fez? Ficou em silêncio. Não dê pérolas aos porcos. Ele ficou em silêncio. Ele não deu o que o vampiro queria, o que aqueles vampiros queriam. Claro, quando ele estava na cruz, sim, ele sofreu, ele chorou. Mas, mesmo assim, o que eles verdadeiramente queriam não deu. Cadê o seu Deus agora? Por que ele não tira você daí? E ele não dava a reação que eles queriam. Então, que nós aprendamos a andar na luz, mas ser bons e austeros quando for necessário. Não abaixar a cabeça para esse tipo de atitude. E Deus vai nos chamar à prova. E Jesus vai nos pedir isso. O que vocês acham que nós estudamos quando a gente vai se preparar para ser Exu? Para trabalhar como Exu, como policial do astral? Nós somos confrontados com os maiores marginais, os maiores manipuladores, os mais perversos, para ver qual de nós aguenta o tranco e qual não aguenta, qual pede arrego. Porque não é fácil. Mas o que vai fazer? Existem um monte deles encarnados. Às vezes na sua família. Às vezes dorme com você. Às vezes é seu filho, seu pai, sua mãe. Quem são meus pais? Quem são minhas mães? Às vezes é o irmão ou a irmã. E às vezes o que está faltando é audácia, coragem, tomar uma atitude. E o ensinamento é: saibamos tomar a atitude de maneira ponderada, porém estabelecendo os limites, sendo austero quando nós precisamos ser austeros. Saber o momento de dar a outra face e saber o momento em que se não deve dar pérolas aos porcos. Veja, aparentemente é uma contrariedade, não é? Ou seja, dar a outra face, deixar receber e não fazer nada, ser passivo? Não. Não entregar, não dar. Saber quando você deve guardar para si o tesouro que Deus colocou no seu coração. O vampiro energético, quando ele está fascinado, verdadeiramente fascinado, você vai falar A, ele vai entender B. Você vai falar B, ele vai entender C. Ele vai te enlouquecer. Vai te enlouquecer. Mas Exu, então nós temos um problema porque é o meu marido ou é a minha mulher, nós temos um filho junto. Ele usa a criança ou ela usa a criança para te afetar? Pois é, isso é baixo. Isso é perverso. Isso é uma das coisas mais tristes e ruins que a gente vê. Quando o pai ou uma mãe usa o filho para atingir emocionalmente o outro. Às vezes porque não aceita o término, às vezes porque tem ressentimento, às vezes porque está se vitimizando mais uma vez de uma situação que não aconteceu. E aí você clamará a ajuda de Deus. E aí você vai passar por essa prova com dignidade e aprender o que nós estamos falando aqui, ou você vai sucumbir? E ainda vai passar, vai sofrer a perversidade e não reagir. Conseguirá fazer isso? Bendizendo os que vos maldizem? Porque numa relação, às vezes tem uma criança pequena. E às vezes essa criança está sendo usada por um dos genitores para atacar o outro. E nós vemos isso direto. Direto. Como lidar? No livro dos médiuns fala. Uma obsessão de difícil resolução. A pessoa já é um vampiro energético por si só. Está cuidando de um
uma criança, um menino ou uma menina, e está fascinado. E o espírito fascinador inspira confiança cega. Ou seja, o vampiro por si só já faria todo o trabalho. Então, o que acontece? Muitos coelhos com uma cajadada só, as trevas visa. Ainda mais se o vampiro energético tiver alguma relação com o iluminado, por exemplo, ou tiver um filho ou uma filha com ele, ou ela. Imagina a situação, hein? Aí é uma forma de acabar com o vampiro, porque ele está se acabando, com o iluminado ou iluminada, ou quem quer que seja, desestabilizar, deixá-lo ou deixá-la completamente atônito, sem reação, perdendo tempo tentando entender por que dessa perversidade, por que dessa contrariedade, por que dessa animosidade. Claro, da onde esse iluminado vem não existe isso. Ele não entende. Não entende. Mas quanto mais ele não entende, mais ele precisa aprender. Porque é por isso que está aqui. Para aprender a lidar com essa perversidade. Sem desequilibrar. Bem dizendo. Porque depois, quando Jesus aparecer, ele vai perguntar: e aí, meu irmão, como foi? O que tendes a oferecer? Tu passaste pela prova bendizendo o teu inimigo, que não é inimigo, mas é aquela pessoa que está o desestabilizando ou a desestabilizando? Tu conseguiste não julgar? Tu conseguiste retomar o teu poder pessoal para si e não colocá-lo na mão de um vampiro ou uma vampira? Percebeste a tempo a manipulação? E tivestes força e coragem para sair dela? Porque muitas das vezes a vítima de um vampiro ou uma vampira astral encontra, presta atenção no que eu vou dizer, encontra um certo conforto do horror no que é conhecido. Entendem o que eu digo? Às vezes uma pessoa se sujeita a uma situação de manipulação e de dor porque aquilo é o que a pessoa conhece e ela não está tendo coragem para ir para o desconhecido, ou seja, se livrar disso. E mais uma vez a gente entra no livro dos espíritos, e mais uma vez a gente entra na questão da audácia. Isso é ser audacioso, da luz. Ora, mas então eu preciso que um profissional veja o meu problema. Então vá atrás de um. Ora, mas eu preciso então que um profissional assim, o assado, faça isso para mim. Então vá atrás. Então resolva. A lei dos homens está aí para isso. Não adianta se escorar atrás da lei de Deus com a desculpa de que Deus vai resolver porque você está sendo subserviente ou extremamente passivo. A coisa tem que andar com equilíbrio. Deus age, e muito, e rápido, mas de acordo com a ação de cada um. Então é preciso que haja isso. Como que é feita a absorção da energia? Quando a vítima reage, fala, grita, e não precisa ser pessoalmente, pode ser por mensagem também, o vampiro absorve tudo isso. Sai uma energia dos poros da pessoa, que é captada. E não precisa estar perto, pode ser à distância, porque na mensagem vai ter a cota de energia ali. Da fúria, ou da indignação, ou do sentimento de injustiça. E mais uma vez, Jesus pede a força necessária para aqueles que estão andando na luz. Porque andar na luz não é caminhar em campos floridos, com labradores maravilhosos pulando. É claro que existem dimensões assim, mas veja, você está no planeta Terra. Tu estás no planeta Terra. Onde? O que existe aqui de maior? A maioria das pessoas tem passado complicado. Se não tivesse, não estaria no véu do esquecimento. Vocês entendem?
Quanto mais evolução, menos esquecimento. Tá no véu do esquecimento atroz. Por quê? As lembranças passadas iriam prejudicar o caminhar de agora. Entendem? Uma obsessão de difícil resolução. Mas os mestres já deram o caminho. Não dê pérolas aos porcos. Dê a outra face. Combata o mal com o bem. E também tem uma coisa, o desapego. O desapego, sim. Porque às vezes, essa pessoa que está sendo vítima desse vampiro, dessa vampira, e vamos supor que esse vampiro, essa vampira está sendo fascinado, e tem uma criança no meio, está usando a criança, e por mais perverso que isso seja, e por mais baixo que isso seja, né, é preciso que quem esteja do outro lado desapegue também. Existem motivos, tudo tem um propósito. E aquela criança, ou aquele menino ou menina, também é um espírito milenar. Não é só aquele corpo. Então, é um exercício também de desapego no sentido de que olhar a alma, a parte de dentro. O corpo é só um envoltório. Vocês entendem o que nós estamos dizendo? Eu quero trabalhar com a luz. Eu quero servir. Eu quero ir no meu terreiro de Umbanda, eu quero incorporar Exu, eu quero ir desdobramento pro astral inferior, eu quero atuar ao lado de Jesus. Mas como que vocês acham que é no planeta Terra? Não é essa maravilha aí, não. Inclusive, o treinamento não é tão fácil assim. Basta um ente querido de vocês ficar doente para que todas as barreiras vibratórias caiam. Fora as criações mentais. De pensamento de coisa ruim, de coisa ruim, de coisa ruim, de coisa ruim, de coisa ruim. Ai, porque vai acontecer isso. Ai, porque vai acontecer aquilo. Ai, mas isso acontecer isso. Ai, mas isso acontecer aquilo. Ai, mas se acontecer aquilo outro. Ai, mas aquilo outro. Tudo isso vai criando formas pensamento. Que ela cria uma vida artificial e se mantém com o mesmo teor de emoção e pensamento que a criou. Ou seja, cada vez mais você pensa nisso, cada vez mais você pensa nisso. Como é que vai servir a luz dessa forma? Não tem como. Os mentores, ao invés de chamar você para trabalhar, vão chamar você para colocar numa maca, para ficar limpando você. E aí, ao invés de você ajudar no trabalho, você está dando trabalho. Mas então é da luz ou não é da luz? Vocês entendem o que nós estamos querendo dizer? Então, esse assunto, ele é extenso. Essa questão da coragem vai longe. A sabedoria para identificar o momento de não dar pérolas aos porcos, o momento de dar a outra face. Pesquisar na vida de Jesus, por exemplo, as suas atitudes. Imagina você numa prisão do astral inferior, tentando salvar ou resgatar um corpo espiritual de alguém em processo de ovoidização que já foi o teu filho, ou tua filha, ou teu pai, ou tua irmã. Conseguiria manter a neutralidade? Conseguiria entender que o trabalho ali é muito maior do que o seu sentimento por aquele ser? E se Deus pedisse para você esperar? E se você chegasse lá com uma falange e achando que ia resgatar e não fosse aquele momento de resgate? Que aquele momento fosse só de conversa ou de negociação? Você ia tentar atravessar? Você ia tentar se sobrepor àquilo lá? Ou você ia ter o bom senso de tentar entender melhor a situação e confiar em Deus? Então, isso sem falar do conhecimento que os espíritos de lá têm. Que eles sabem tudo da sua vida.
E eles vão falar. E eles vão falar. E eles vão pegar no seu calcanhar de Aquiles. E você vai ter a sabedoria para ouvir e não fazer nada? Como que vocês acham que Jesus é recebido no astral inferior em muitos dos lugares, hein? Certo trabalho de apometria que esse menino participou, mais de um, inclusive. Quando Jesus aparecia, sim, Jesus aparece. E não é pouco, não. Para esse menino, parece bastante, inclusive. Ele apareceu. Existem espíritos lá que têm uma raiva, um ressentimento e uma mágoa de Jesus que é muito forte. É pessoal o negócio. Pessoal. Uma raiva enorme. Enorme. Por quê? Porque Jesus fez algo para eles? Não. Mas, vampiro energético sempre tem uma narrativa interna em que ele é a vítima e o outro é o algoz, mesmo que seja Jesus. A culpa é de Jesus. Foi Jesus que fez isso. Eu estou aqui por causa dele. É assim que funciona. E Jesus é Jesus, hein? E você? Sabe quando esse problema da falta de coragem, do medo, do sentimento de indignação que a pessoa que é vítima do vampiro tem, vai passar? Vai passar quando você conseguir olhar para aquela pessoa, aquele vampiro energético, ou o espírito que está fascinando ele, que provoca, que tenta de todas as maneiras tirar a sua paz. Sabe quando você vai conseguir? Quando você começar a olhá-lo como filho de Deus, igual a você. Quando você verdadeiramente conseguir entender e enxergá-lo como uma centelha, assim como você. E aí as coisas vão mudando, mas tem que passar. Tem que passar por aquele sentimento, solta o estômago, o coração palpita, a boca fica seca, a mão treme quando está sendo vampirizado. Quando está ali, no ato, reagindo. Existe uma frase muito interessante que diz o seguinte: se o diabo não pode fazê-lo pecar, ele vai fazer você se distrair, se justificando. O vampiro astral não quer saber o que você vai falar para ele, mas ele quer que você fique falando, porque ele vai usar a informação contra você, porque falar é dar informação e emoção. No fim das contas, não importa, você se desgastou, você falou, você tentou explicar A, B, C. No final do dia, você está exaurido e ele está cheio de energia. E você pensa, meu Deus, eu fiquei conversando com essa pessoa das 8 da manhã às 9 da noite, tentei explicar algo para ela, mas as minhas palavras foram totalmente distorcidas. Será que se eu que estou ficando louco? Não. Você deu sua pérola aos porcos. Ele pisou ou ela pisou e jogou contra você. Então, eu preciso de ajuda. Preciso. Às vezes é preciso de uma ajuda profissional. Às vezes é preciso de uma ajuda legal. Ou outra. Mas eles fazem isso. Existe um vídeo muito interessante na internet que eu gostaria de recomendar a todos. C.S. Lewis. Pare de discutir com demônios. Assistam esse vídeo. Quando vocês estiverem sendo vítima de vampirização, primeiro passo, identificar. Essa pessoa está tentando me vampirizar. Esta pessoa quer uma reação minha. Primeira coisa, silêncio. Você não precisa responder na hora. Calma. Calma. Guarde para si. Pense melhor. Assista esse vídeo e escute-o. Se possível, decore. E não seja mais vítima disso. E se você faz isso, eu sinto muito. Talvez a gente se encontre ainda. Olha que eu tenho experiência, hein? E não foi fácil. Mas eu aprendi. E vocês também irão. Não é fácil. Não é fácil.
ter uma estirpe de Mahatma Gandhi, de levar as pessoas nessa filosofia. Não reaja, não reaja, fale nada. Olhe o que esse homem teve que passar. Olhem o que ele teve que passar. Ou também pode utilizar princípios do taoísmo, da neutralidade. Deixa o sentimento vir, deixa o sentimento ir. Não precisa responder àquele sentimento ou àquele pensamento. Deixa vir, deixa vir, deixa vir. Ficou difícil? Coloca o joelho no chão e fala com Deus. Com Deus. Esquece mentor, esquece guardião, esquece as suas pombagiras, os seus Exus, esquece isso. Coloca o joelho no chão e fala com Deus. Diretamente. Porque os seus mentores e os seus guias, eles estão vendo tudo o que está acontecendo, eles sabem tudo o que está acontecendo, e em determinados momentos eles não podem agir porque o seu eu superior, preste atenção nisso, o seu eu superior também pediu certas coisas, desejou certas provas para se libertar de vez desses medos, desses grilhões, dessas amarras que prendem vocês aqui e impedem vocês de terem coragem para serem livres, audaciosos, filhos de Deus, deuses em ação. Só é Deus em ação quem é verdadeiramente livre. Se você se deixa manipular por um vampiro astral, você é escravo. O vampiro é escravo, o fascinador que está fascinando o vampiro é escravo e você também. Então, preciso que nós pensemos, vamos refletir sobre isso. Vamos refletir muito sobre isso. Porque trabalhar para Deus requer grande resiliência e paciência. E aí você vai colocar o joelho no chão e vai falar com Deus e vai falar assim: Pai, está difícil, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Todo tipo de pensamento já passou pela minha mente, até os piores, aqueles que me levam a querer fazer, a tentar contra a minha vida. Mas daí você vai falar para Deus o seguinte: mas eu confio em você. Eu sei que você quer o melhor para mim. Eu sei que o que eu tô passando é porque eu preciso, porque é o melhor. E você vai passar por essa prova com dignidade, sem ficar se lamuriando, sem ficar se colocando contra as leis de Deus, porque aí você também vai estar como um vampiro. Quer vampirizar Deus? Quer vampirizar? É só falar: Deus é injusto. Não estou entendendo por que isso está acontecendo. Onde estão as respostas? Cadê a justiça de Deus? Isso é ser vampiro. Vampiro de Deus. Você é vampiro de Deus? Tu és luz ou tu é vampiro? Você se alimenta de sentimentos de fraternidade, amor, paz? Ou você se alimenta de contenda, de notícia ruim, que já foi dito aqui nesse canal? Assistam o vídeo Engenharia do Consentimento. Por que vocês acham que tem canal aberto que passa notícia ruim das 5 da manhã à meia-noite? Porque isso afeta o sistema imunológico de vocês. Deixa vocês mais suscetíveis à vampirização, deixa vocês mais suscetíveis a serem vítimas, deixa vocês mais suscetíveis a serem obsidiados e fascinados. E lembrem-se, fascinação é uma obsessão de difícil resolução, porque o espírito é profundamente hipócrita. Sabe uma coisa que o vampiro energético também faz? Tudo que ele faz, ou ela faz, ela acusa você de fazer. Então, se ela mente, ou ele mente, ou manipula, ou usa criança, ou faz mal para uma pessoa ou outra pessoa, ela vai falar que é você que está fazendo, para você ficar bem doido mesmo. Para você ficar: meu Deus, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Olha aí, olha a falta de autoconhecimento. Isso é falta de autoconhecimento. Quando o vampiro energético ataca você, fala que você que está fazendo o que ele está fazendo, e você fica na dúvida: será? Será que estou fazendo? O fato de você ficar na dúvida é bom e ruim. É bom por quê? Porque você tem humildade. Você tem humildade. Você está preparado para reconhecer um erro se for necessário. Mas nesse caso não. Nesse caso é ruim. Porque isso mostra falta de autoconhecimento.
Vocês percebem a balança? Esse ajuste, certo? Esse ajuste, esse equilíbrio tem que sempre estar sendo feito. Ponderação. Qual é o momento em que eu tenho que ser humilde e pedir ajuda? Qual que é o momento em que eu tenho que me firmar e reconhecer que isso não sou eu? Qual é o momento que eu tô dando pérolas aos porcos ou não? Qual é o momento que eu tenho que dar outra face ou não? Isso precisa ser ponderado, vocês têm que refletir sobre isso. Isso é evolução. E não ficar questionando Deus toda hora. Por que disso? Eu não tô entendendo isso. Ai meu Deus, nossa, ai meu coração. Ai, vou parar, preciso de hospital, cadê o médico? Acho que eu tô doente. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Se você quer trabalhar para Deus, e se você quer que Deus coloque umas pessoas na sua mão para você cuidar, você precisa começar a trabalhar. Vai começar a trabalhar com o marido, com a mulher, com a família, com o filho. Aí depois aumenta, aí aumenta, aí aumenta, aí aumenta. Daqui a pouco tem um planeta para cuidar. Daqui a pouco tem 2, tem 3, tem 4. Hum? Daqui a pouco Jesus já vem, já pega o nosso estacamento, nosso grupo. Olha, agora a gente vai atuar no astral inferior do planeta tal. Vamos lá, passar um tempo lá. Trabalha, 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 trabalha. Volta. E aí a coisa vai andando. Entendeu? E o que a gente vê por aí é muita patifaria, sabe? Patifaria. Principalmente quando a questão está envolvendo Umbanda. Virou show. As pessoas estão lá fazendo show. Um excesso de teatralização e pouco reflexão. Essa reflexão que nós estamos tendo aqui. Isso aqui deveria ser dito em muitas palestras, em vários lugares. E nós não estamos falando só da questão religiosa. Quantos vampiros tem por aí? Às vezes você é um. Às vezes você é um pouco, às vezes você não é. Será que às vezes você vampiriza alguém? Você sabe dizer se você está vampirizando alguém hoje? Você é capaz de admitir isso? Ou você está sempre certo? O mundo é que está errado. Cuidado, hein? Se você se vitimiza demais, se todo mundo já tentou falar com você e você não escuta ninguém, se você está se afastando das pessoas que estão falando com você, você pode estar fascinado. A chance é grande, inclusive. Ah, mas eu não sou ninguém. Por que um espírito inteligente, destro, hipócrita estaria aqui? Eu não tenho influência nenhuma. Eles estão desesperados. Estão no 45 do segundo tempo. O que vier é lucro. O que vier é lucro. O que eles conseguirem levar já está de bom tamanho. Seja 1, 2, 3. Seja alguém que abriu o canal na internet e tem 100 visualizações. Ou só 2.800 inscritos. Já está ótimo. Já vai fazer. Já vai falar. Já vai tentar desestabilizar, destruir, desfazer tudo. Pegar por onde? Pelo sentimento, pela emoção, pelo apego. Pelo apego. Existe uma frase que diz o seguinte: se não somos humildes, somos humilhados. A presunção, a arrogância, a prepotência sabota a tua vida, leva você pro buraco. Afasta as boas pessoas de você. Deus, então, nem se fala. Já não habita em ti há um tempo. Já não habita em ti há um tempo. Mas, época de transição planetária. Será levada à casa do oleiro. Será levada à casa do oleiro. Será que tu, quando Deus e Jesus pedirem a tua prova, você terá a força de Jó? Ou você estará num auto-engano tão grande através do seu orgulho que você irá traí-los? Trair a si, trair a centelha divina que está em você, trair o seu eu superior, porque, veja, o seu eu superior pediu para estar passando por isso também. Ainda que você não lembre. E aquela criança ou aquela pessoa que na sua cabeça está sendo vítima e que é uma perversidade enorme, também tem um eu superior ali atrás que também fez alguns pedidos para passar por certas coisas. Porque, veja, nós não sabemos de nada. Nós não sabemos de nada. Mas o quanto você sabe
que Deus sabe? Vocês entenderam a minha pergunta? O quanto você sabe que Deus sabe? Porque se tu duvidas que Deus é Deus, aí você não vai até a casa do oleiro, você não vai ter a força de Jó, você não vai servir a luz. Melhor continuar nas trevas. Se você não vai ter essa força, sinto muito. Você vai ficar na maca quando você dormir. Você não vai nos ajudar. Então veja. Estamos falando com muitos. O momento é chegado. O momento é chegado. E o momento é de dar voz aos espíritos que trabalham para a luz. É agora. Iremos fazer o trabalho. Muito precisa ser dito. Muito precisa ser esclarecido. Alguns acham que ser bom é se deixar manipular, por exemplo, por um vampiro energético. Sim, tem gente que acha que é isso. Ah, deixa ele fazer isso, ela fazer isso. Isso é dar a outra face. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes, é preciso tomar uma atitude. Com sabedoria, com amor, sim, mas com austeridade. Austeridade. Vocês já imaginaram se Jesus visse o homem possuído e tentasse argumentar com o demônio? Mas vocês imaginam se ele visse e não fizesse nada também? E dissesse, não, Deus, deixa que Deus cuida. Não. Ele disse, saia daí. Ele colocou um limite. Ele estabeleceu um limite. Você só vai até aqui, comigo. Na frente de Pôncios, o silêncio, a não reação. Porque eles queriam espetáculo, show, briga, contenda. E nós estamos vendo muitos filhos de santo aí, na internet, com briga, com contenda, com disputa. Parece que a Umbanda virou jogo de time de futebol. Cada um tem o seu time, os seus torcedores. Confundem, né, programas humorísticos com desrespeito a outras pessoas, sob o pretexto de fazer piada. Faz mal às pessoas. Isso é uma forma de vampirização também. Isso também é uma forma de vampirização. Você está entrando no campo daquela pessoa e colocando uma informação lá. De deboche, de desrespeito, de falta de empatia. Que instiga a intriga, o falatório, as reações. Nós estamos dizendo para vocês, cuidado com as reações. O vampiro energético quer reações. E o que mais tem na internet hoje? Reação, 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 reação da reação, reação da reação, reação da reação da reação, reação da reação, da reação da reação da reação, da reação. Quando todo mundo deveria estar olhando para dentro, entendendo seus processos internos, estudando sobre as leis de Deus, as 7 leis herméticas, por exemplo, está todo mundo reação, 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 da reação, da reação, da reação, da reação. Porque fulano de tal fez isso, porque fulano Beltrano fez isso. E a minha opinião é essa, e a sua opinião é essa, e a sua opinião é essa, a sua opinião é essa. E aí começa uma contenda. E aí, vamos colocar 10 pessoas contra 20. Para quê? Para que uma vampirize as outras. Eles vão se vampirizar. Aquilo ali é vampirização. Ninguém aprende nada. Ninguém eleva de patamar de consciência. Cada um sai com a sua razão da mesma forma que entrou. É só contenda. Só briga. E todo mundo tá achando lindo. Fulano com 20, Beltrano. E vai lá, sentimentos de raiva, ódio, inveja, despeito. Não é nada do que Deus trouxe, pelo amor de Deus. E vocês ainda seguem os picaretas. Pelo amor de Deus. Popstars da mediunidade, onde já se viu isso? Isso é uma criancice. Isso é uma falta de respeito. Mediunidade é algo sagrado. Mediunidade é para evolução. Vocês ficam com essas palhaçadas.
que vocês têm a revelação de Deus, mas vocês têm a revelação de Deus para aquelas 70 pessoas que pagaram uma fortuna no retiro na ilha tal. Que falta de respeito com os filhos de Deus. Que falta de respeito com a mediunidade. Olha aqui a gente falando aqui, ó, abertamente, na cara. Tem um monte de espírito aqui. Olha como o menino tá. Você acha que é ele que tá falando? O trabalho aqui é sério. Olha o que vocês estão fazendo. E é gente que já atuou legal, hein? Já ajudou muita gente, hein? E agora virou popstar. Eu tenho a revelação de Deus. Transições planetárias urgente. Vocês têm que assistir, mas só para os membros do canal. Só para quem tá pagando. É assim que Deus trabalha? Fala com as pessoas, mas só para quem tá pagando. Pelo amor de Deus, que absurdo. Será que a gente tem que continuar vindo aqui falar o óbvio? O óbvio. Canalização com Arstar Cheran. Mas antes, vamos dar um abraço pro grupo do camarote. Pelo amor de Deus, isso é festa. Que vergonha. Tem muita gente que tá assistindo isso aqui que segue picareta. O que vocês têm na cabeça? Deus não tá falando com vocês ainda não, é? Será que Deus não toca no coração de vocês pra você verem na hora? É na hora. Abriu, já viu. Deus já mostrou. Antes de guia vir, falar, pedir, orientar, Deus já mostrou pra você, meu. Isso é da luz, isso não é. Ah, não tá percebendo isso? Então porque tá em sintonia. Será que a gente tem que falar o óbvio até quando? Vampirismo energético. Palhaçada, um monte de criança brincando de mediunidade. Colocando roupinha de extraterrestre, fingindo que tá numa nave. Que palhaçada. E os despertos universalistas, ai, porque eu não aguento mais esse planeta. Ai, porque eu quero ir embora. Ai, porque eu quero pegar a minha família estelar e eu não quero voltar mais aqui. Vocês acham mesmo que Jesus falaria uma coisa dessa? Gandhi falaria uma coisa dessa? Lao Tse falaria uma coisa dessa? Platão falaria uma coisa dessa? Eles estão aqui. Eles estão aqui, no combate, no jogo, na frente desses demônios. Mas o universalista desperto, não, eu quero ir embora. Então vai embora. Jesus não precisa de você. Deixa que a gente faz o trabalho. Jesus não precisa de você, universalista desperto, que quer ir embora do planeta. Deixa que a gente fica aqui e instrui e faz o que você devia ter feito. Pega a sua nave e vai embora. Deixa que nós ficamos cuidando aqui da perversidade dos espíritos que estão precisando de Deus. Acho que isso aqui é brincadeira? Acho que isso aqui é brincadeira? Não é, não. Deus está falando com você agora. Presta atenção, que tu já trabalhaste para a luz e fizesse muita coisa boa. Mas agora tá escorregando, tá feio. Tá feio para você. E é com muitos. Nós estamos falando com muitos. E muitos que estão seguindo o canal, não é para vocês. Vocês sabem. Vocês que estão sentindo Deus no coração, vocês que estão falando com Deus de verdade, vocês sabem o que a gente está falando. Nós não estamos aqui para atacar ninguém. Nós estamos aqui para colocar luz nas trevas, porque a mediunidade está uma palhaçada. E vai acontecer umas coisas aí que vai mostrar muita coisa. Não precisa de show. Olha aqui. Estamos aqui. O menino está sendo usado. E aí? Não precisa ficar pulando. Não precisa ficar acendendo vela. Cadê a vela? Tem vela aqui? Ah, não tem. Ué, não tem que firmar? Não tem. É assim mesmo. Chegou, falou, deu o recado. Não precisa de fantasia? Não. Não precisa de nada disso. Austeridade. Austeridade. Saber ser da luz e não abaixar a cabeça para demônio. Ou é da luz, ou é demônio. Você tá abaixando a cabeça para demônio, porque é demônio.
De alguma forma. Por mais que não esteja agindo como vampiro energético. Tá fazendo parte. Tá baixando a cabeça para demônio. Tá fazendo parte do jogo do demônio. E essa palhaçada na internet que a gente tá vendo. Bom, o menino já parou de ver porque não aguenta mais, né? Até excluiu o aplicativo das redes sociais, então. Mas nós temos que falar sobre isso, né? Vendedores de sorte. Manda o Pix aí que Oxum vai trazer algumas coisas. Não dá. É realmente preocupante. Realmente preocupante. E acaba toda uma programação encarnatória. Porque a pessoa que vem trabalhar com a mediunidade, ela vem com uma equipe grande. Muitas pessoas são preparadas para fazer o trabalho. Vocês estão vendo um menino aqui. Quantas pessoas estão por trás, nos bastidores? Você sabe quantos espíritos tem aqui na sala nesse momento? O portal que abre, que desce. Começar a fazer piada. Começar a querer construir a VIP. Acabou o trabalho. Cadê? Tem. Se não falar assim, parece que tudo bagunça. Deus não é bagunça, não. Mediunidade não é bagunça. Mediunidade no planeta Terra é privilégio. Privilégio. Deveria agradecer todos os dias. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Ser médium no momento de transição planetária de provas e expiações para o mundo regenerado, isso é privilégio. São devedores? São, mas é privilégio. Deveria estar ali, ó, na risca. Como é que vai levar esses popstar lá embaixo lá para ajudar? Não vai. E as interferências na comunicação? E as comunicações erradas? Claro, né? Pô, se eu tô preocupado, se eu tô preocupado com o meu retiro, se eu tô preocupado com o meu evento, se eu tô preocupado com o meu camarote, se eu tô preocupado com a minha área VIP, eu não tô preocupado com filhos de Deus, muito menos com a mensagem. Eu tô preocupado com os consumidores, os clientes. As trevas. Muitos espíritos das trevas são muito mais inteligentes do que muitos médium popstar por aí. E eles são feitos de patinho, enganado. Sabe por quê? Eles trabalham devagar. É devagar. É um dia coloca uma coisinha. No outro dia coloca uma coisinha. Eles não têm pressa. Não vão morrer. Não vão morrer. Não dorme, não come. Imagina, hein? Já foi falado pra vocês, hein? Uma obsessão complexa num chefe de nação, por exemplo. O espírito chega no quarto do homem ou da mulher, deita na cama e fica com o olho assim, ó, envidraçado. Por dias, às vezes semanas. E tu não consegue sentar e fazer uma meditação por 10 minutos. Ai, porque eu sou ansioso. Ai, porque eu não consigo. Ai, porque não dá. Ai, porque os pensamentos. Eu sinto muito. Então não trabalha com Jesus, não. Trabalha não. Trabalha não. Trabalha não. Não trabalha. Vai atrapalhar. Vai atrapalhar. Servir a Jesus Cristo e Deus no planeta Terra é lidar com um espírito de altíssima periculosidade. A coisa não é brincadeira, não. A coisa não é brincadeira, não. Tem que ser forte. Vai tomar no lombo. Vai tomar porrada. Vai tomar porrada. E sabe onde vai doer muito? No ego. É. Sabe por quê? O ego, ele quer ser aceito. Ele quer pertencer a um grupo. O grupo dos universalistas, o grupo dos umbandistas, o grupo dos esoteristas, o grupo dos... O ego, ele quer pertencer a grupo. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Servir a Deus, servir de verdade a Deus, a pessoa que tá servindo de verdade vai ser excluída do grupo.
O ego vai querer agradar, querer falar as coisas que vai agradar, e Deus vai falar, não é para falar isso, é para falar aquilo outro. Ai, mas aí vai dar problema. Mas é para falar. Vai falar ou não vai? Você vai fazer? Vai seguir a Deus ou vai seguir o homem? Tem que escolher de uma vez. Tem que escolher de uma vez. A hora que Jesus chegar, você vai entregar o que para ele? Os convites do camarote que você vendeu para canalizar o extraterrestre YX de olha quanto eu vendi, nossa, olha quantos seguidores eu tenho aqui, nossa, ó, eu dei prêmio, eu fiz isso, olha lá o clube de membros, nossa, tá recheado, é isso que você vai dar para Jesus. Quando ele falar assim para você, o que você fez da sua mediunidade? Você ajudou os meus filhos, os nossos irmãos? A tua palavra chegou no ouvido de um filho meu que queria tirar a vida e depois ele desistiu por causa disso? A tua palavra tocou no fundo da alma de um filho meu que estava perdido? E o ajudou a se encontrar? O quanto de amor em meu nome tu semeastes? O que tu abriga no coração? E não adianta mentir para Jesus, né? Eu acho que não precisa falar disso. Como foi o trato que você teve com os vampiros, os perversos que passaram pelo teu caminho? Você baixou cabeça? Você foi subserviente? Você ficou clamando a Deus do porquê isso estava acontecendo? Reclamando? Ou você fez o que lhe competia e agiu com dignidade pela prova? Tivestes essa força no momento de transição planetária? Hum? Entregaste o que me prometeste? E não é para mim, ele irá dizer, não é para mim, é para o teu espírito. Porque Jesus já é quem ele é. Se você não for com ele, ele vai sozinho. Ele não precisa de ti, mas tu precisa dele. E quando eu digo precisa, não é dependente. É ter um instrutor, um caminho, uma forma. Eu acho que a gente está sendo bem claríssimo, né? Temos muito o que pensar. Temos muito o que refletir. Porque é para isso que nós estamos aqui. Para refletir. Se fosse para trazer dogma, vai na igreja. Se fosse para trazer coisinha pronta, vai lá no seu templo. Vai lá. Aí você vai ouvir um monte de frasezinha pronta, aquele mesmo roteiro de sempre. Do mesmo jeito, da mesma forma. Aí uns bocejando, outros pensando no cachorro do vizinho, na roupa, no varal. Se descongelou a carne. E vida que segue, né? Afinal de contas, né? Churrasco, bebida e festa. Tá tudo certo. Esse negócio de evoluir aí é chato. Estudar, então, meditar nem se fala. Puta coisa chata, meu. Não, o meu negócio é o ruído. O meu negócio é o externo. O meu negócio é ver briga na internet. É contenda, contenda, contenda. React, 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 react. O que é react? Meu Deus do céu. Se os espiritualistas estão assim, quem dirá os que não são, né? A situação tá bem complicada. O espírito fascinador, ele é destro ardiloso.
Ele é profundamente hipócrita. Mas, ao mesmo tempo, ele é um grande professor. Se você tiver a sabedoria necessária para entender o que está acontecendo. Se você tiver a sabedoria necessária para ser audacioso. Se você tiver a sabedoria necessária para aprender o que isso está querendo te ensinar. Ao invés de reclamar. Ao invés de se vitimizar. Ao invés de colocar a culpa em todos, menos olhar a si. É muito mais fácil quando a gente tem um vilão na nossa narrativa, porque daí a gente joga tudo pra ele, sabe? Tá tudo certo. Quem errou foi ele, quem fez foi ele, quem foi ele. Aí já fica fácil. Porque daí eu não preciso fazer nenhum trabalho interno de colocar a minha consciência daqui até aqui. Porque pode ter certeza, para colocar daqui até aqui, você vai receber muita ajuda. Mas pode ter certeza, para vir daqui para cá, você vai ter muita ajuda. Agora, para vir aqui para cá, é, bota resistência nisso, hein? Se não tivesse resistência, não tava no planeta Terra. Se não tivesse resistência, não tava ouvindo essa palestra. Pode crer que não. Pois é. Bom, é isso e muito mais. Por enquanto ficaremos por aqui. Fiquem todos com Deus, reflitam, orem, estudem, evoluam uma vez por todas, para parar de ficar tendo que ouvir palestras assim. Chegou a hora. Chegou o momento. A hora é agora. Os tempos são chegados. Graças a Deus. Fiquem todos com Deus.